Estamos em direto. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez para umas conversas da Casa da Lusofonia, a sexta edição. Desta vez subordinado ao tema atualíssimo, infelizmente atualíssimo, das respostas à crise económica e financeira resultantes da pandemia Covid-19, com o ilustríssimo orador, Sr. Governador do Banco de Portugal, excelentíssimo Sr. Professor Carlos Costa, a quem muito agradeço a presença e imediata disponibilidade ao convite da Universidade de Coimbra. Simultaneamente temos também connosco o engenheiro Gonçalo Caseiro, presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, e aqui já fica ratificado o cartaz, que no fim da sessão dará umas palavras breves para apresentar a moeda comemorativa dos 730 anos da UC, algo que muito nos orgulha e que eu penhoradamente agradeço também em nome da instituição. Agradeço, obviamente, também a presença ao Sr. Reitor e, na sua pessoa, aos colegas da equipa reitoral que também nos seguem neste Zoom, neste encontro virtual via Facebook da Divisão de Relações Internacionais. Ao Sr. Governador do Banco de Portugal, que não precisa de apresentações, é uma figura de prestígio, de reconhecida competência académica e profissional, um homem honrado, sério e verdadeiramente corajoso. Obviamente, estes homens fazem o que têm a fazer no seu devido tempo, por imperativo de consciência. Nem sempre são entendidos, os treinadores de bancada têm sempre razão no presente, mas depois, no futuro, a história encarrega-se de fazer jus à grandeza daqueles que merecem o seu lugar na história, e é este seguramente um dos casos. Ao engenheiro Gonçalo Caseiro, mais uma vez o meu agradecimento quando soube da intenção da Universidade de Coimbra de ter esta moeda, obviamente em estreita consonância com a entidade determinante para esse projeto que é o Banco de Portugal, fez tudo com o maior empenho e conseguimos levar a empreitada a bom caminho, no estrito cumprimento da legalidade, mas obviamente dentro da oportunidade e do empenho que sempre é exigível aqui aos agentes. Eu só posso agradecer uma vez mais penhoradamente todo o seu envolvimento no processo e a sua presença aqui hoje. Com maiores facilidades internauticas do que seria plausível, porque estaria a esta hora a fazer a sessão de São Tomé e Príncipe com o nosso querido amigo Procurador-Geral da República e Embaixador Alumni de Coimbra, o Dr. Kelv. Está em Lisboa e assim temos maior segurança na internet. E por último, meus cumprimentos ao meu reitor, ao meu colega e amigo Amílcar Falcão e na sua pessoa a toda a equipa reitoral, como eu disse, aos vários diretores das unidades orgânicas que também nos acompanham, como o Rui Gama das Letras ou o Álvaro Garrido da Economia, e aos vários docentes que também nos vão acompanhando, destacando aqui o Dr. José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça do Brasil, que está numa outra conferência pela mão da Isabel Valente e que interrompem para nos acompanhar nesta conferência. Aos estudantes, sobretudo às redes de estudantes estrangeiros que nos acompanham, aos estudantes portugueses das várias geografias que connosco estudam, aos antigos estudantes e às diversas redes e ao pessoal não docente, com especial destaque, evidentemente, para a Divisão de Relações Internacionais, nomeadamente para a Raquel, que aqui nos dá apoio, e para a Liliana, sua chefe de divisão. Neste cumprimento, portanto, abraço toda a comunidade académica e julgo ser um momento em que se me impõe agradecer o trabalho difícil, também em nome de toda a equipa, e seguramente o reitor o fará no fim, o trabalho difícil que todos têm cumprido de uma forma absolutamente espantosa. Todos nós temos de ser pais, mães, maridos, mulheres, empregados domésticos em casa e ao mesmo tempo cumprir tão bem como temos conseguido nestes tempos de emergência as aulas, que correram muitíssimo bem, dentro, obviamente, de todas estas circunstâncias extraordinárias, e a avaliação, que felizmente também vai correndo muito bem, e já lançando os olhos para a preparação do próximo ano letivo, em que a linha será a mesma, o tentar, por parte da Universidade, de garantir o máximo de certeza possível neste quadro de insegurança, de incerteza, que infelizmente parece perpetuar-se um pouco mais. O desejável para todos nós seria reunirmos todos, estarmos todos aqui fisicamente, o mesmo nas aulas, o mesmo na avaliação, mas enfim, faremos o máximo que for possível nessa nossa matriz presencial, na certeza de que a saúde pública é sempre um princípio norteador de todos enquanto comunidade. Ora bem,
Passando então, de acordo com o nosso figurino habitual, eu deixaria dois tópicos de intervenção ao Sr. Governador para depois ele espraiar as suas reflexões durante os seus 15, 20 minutos, conforme entendesse. Em primeiro lugar, e como não se trata de uma exposição técnica, uma vez que muitos dos que nos seguem são leigos nestas matérias, eu gosto sempre que façam os nossos oradores, os nossos convidados, uma breve descrição das suas funções e da importância da sua instituição. Ora bem, a função do governador, a função do Banco Central é por demais conhecida, mas em termos de regulação e supervisão financeira em Portugal, é sabido que nós temos, de há longa data, um modelo tripartido, portanto, as atividades bancárias associadas ao Banco Central, ao Banco de Portugal, as atividades bolsistas associadas à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e de seguros associadas ao antigo Instituto de Seguros de Portugal, hoje ASF, Autoridade Supervisora de Seguros e Fundos de Pensões. Para depois haver alguma interligação, há um Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, para mitigar, no fundo, as sobreposições a que haja lugar, ou mesmo os no man's land, que às vezes levam a passa-culpas desnecessários e mitigar essas dificuldades. Naturalmente, há no mundo outros exemplos, há em Portugal quem defenda outros modelos, face a toda esta interligação entre o mundo financeiro, os conglomerados financeiros, o fenómeno do all finance, etc., e poder-se-á questionar se aquele modelo dualista do Twin Peaks, assente na divisão supervisão prudencial comportamental, não seria melhor, ou mesmo, como muitos também defendiam, a concentração numa entidade de regulação e supervisão financeira apenas, eventualmente o Banco de Portugal, pela sua maior tradição e experiência, com especialização departamental interna. Pela sua experiência profissional, pelo seu arcabouço académico e teórico, e face às mudanças que foram sendo propostas nos últimos tempos, não sei se nos gostaria de deixar aqui alguma da sua reflexão. Seguramente que também não podemos ser alheios a que a União Europeia, no pós-crise 2007-2008, em 2010-2011, adotou também este modelo tripartido, a EBA, a ESMA e a EIOPA, replicando esta tripartição de que falei em Portugal, também com um comitê conjunto de autoridades de supervisão para, de alguma forma, mitigar esse all finance que na verdade existe. Paralelamente, ainda temos o papel do Banco Central Europeu, às vezes até a coincidir um bocadinho com a Autoridade Bancária Europeia, designadamente em sede de exercício do poder regulamentar, mas o Banco Central Europeu tem a sua especificidade, blindado no próprio tratado, no âmbito do Sistema Europeu de Bancos Centrais, onde o Banco de Portugal tem a sua posição. Um BCE muito independente, uma independência formulada na boa imagem do Bundesbank alemão, com uma preocupação porventura excessiva no combate à hiperinflação e, portanto, só determinado na política monetária, mas que no quadro de soluções buscadas para a reação à crise, no quadro da União Bancária, designadamente ou em especial do Mecanismo Único de Supervisão, acabou por assumir também importantes funções de supervisão, assim se tendo vencido, no fundo, a posição francesa contra alguma ortodoxia teutónica vigente. Mas, enfim, sobre isso haveria muito para falar. Naturalmente, o que queria aqui destacar em termos de provocação, não querendo que levasse a mal, é de facto esta nota de independência, importante para todos os reguladores, em especial para o Banco Central Nacional. Essa independência é, por um lado, relativamente aos operadores privados, para evitar o perigo da captura do regulador pelos regulados em nome do interesse público, não ficar, de facto, capturado pelos interesses privados, dos lobbies de cada setor. Pergunto-lhe se esta faceta de independência face ao poder político é também importante e se no nosso regime jurídico está devidamente salvaguardada. Obviamente o contexto pode aqui impedir uma resposta, mas a minha curiosidade é de facto académica e nesse sentido estrutural e importante. Por último, indo ao encontro do tema que nos propôs e que eu desde logo abracei, respostas à crise económica e financeira resultantes da pandemia Covid-19, eu fico, de algum modo, um pouco perplexo como é que, perante este quadro de incerteza, que pelo menos poderá até haver ou desaparecimento do vírus ou a vacina, como é que nós podemos arquitetar respostas, sendo que no quadro financeiro em geral, bancário em particular, a fidúcia, a confiança é um elemento estruturante, e para toda a economia, tecido empresarial em geral, a certeza é um elemento decisivo para ir mitigando os efeitos do colapso económico-social já em curso.
Como é que estabelecemos então essas projeções? Como é que podemos gizar essas respostas quando temos tantas incertezas, não só sanitária, como no plano regional de Portugal depende de saber se vamos ter ou não a tal bazuca europeia de que se fala e se não sendo imunes, obviamente, a uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e que poderão perturbar qualquer hipótese de projetar que respostas forem. Sei que é talvez a pergunta para US$ 1 milhão, mas não estou a ver ninguém em Portugal neste momento que mais gostasse de ouvir do que o Sr. Governador e todo o auditório certamente partilhará desta minha visão. Sr. Governador, a palavra é sua para o que entender, eu prometo não interromper. Tem de ligar o som. Tem de ligar o som, Sr. Governador. Ativar, ok, já estou ativado. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem, portanto eu passo a responder. Relativamente à primeira questão, a primeira questão é uma questão muito interessante e que temos que perspectivar em função dos interesses públicos que estão em causa quando se fala de supervisão e de atribuição de responsabilidade de supervisão. Há basicamente dois interesses públicos em causa. No caso dos depósitos e dos seguros, o que está aqui em causa, basicamente, é a garantia de que um contrato, que é um contrato em que a contraprestação é diferida no tempo, é respeitado por parte da instituição que recebe o depósito ou da instituição que faz o seguro. Se a instituição que faz o depósito ou a instituição que faz o seguro não estiver em condições de reembolsar o depósito ou de pagar o prémio do seguro, naturalmente significa que estão frustradas as expectativas de quem fez o depósito ou de quem fez o seguro. O que significa que a atividade de recepção de depósitos e a atividade de prestação de seguros é uma atividade que pode frustrar as expectativas legítimas de quem depositou ou de quem contratou o seguro. E estas duas atividades têm uma segunda dimensão que é preciso ter presente, que é a seguinte, é que lidam com a poupança que se constitui via depósitos ou a poupança que se constitui via seguros, porque o seguro não é senão uma forma de constituir uma poupança coletiva para fazer face a contingências futuras e uma implícita mutualização do risco entre os segurados de uma dada companhia. O que significa que se coloca aqui uma questão fundamental, que é garantir que no momento em que é devida a contraprestação, seja o reembolso do depósito, seja o pagamento de seguro, a instituição está em condições, ou o prestador de serviços está em condições de prestar o serviço. E isto não é um assunto que possa ser deixado à liberdade contratual entre as partes, porque há aqui um interesse público associado, primeiro, por força do diferimento, que é, no fundo, a proteção do interesse e da segurança que está associada às expectativas de quem depositou, quem prestou ou quem contratou o seguro, e, em segundo lugar, o segundo interesse, que é também público, é a garantia de que, por essa via, há um incentivo à constituição da poupança. O que significa que, naturalmente, as instituições que recebem depósitos ou que prestam seguros têm que estar sujeitas a uma supervisão em nome do interesse público, que é a segurança da relação contratual que se estabelece entre o depositante e o segurado e essas instituições. Porquê é que isto tem interesse? Tem interesse por uma razão simples, é que a atividade de recepção de depósitos ou a atividade de prestação de seguros tem naturalmente que ter associado uma entidade que garanta a qualidade da prestação. Tem que ter associado um balanço, tem que ter associado um capital, tem que ter associado um modelo de governo e que tem que ter associado um modelo de vigilância e sancionatório caso se verifiquem desvios relativamente àquilo que é suposto na relação contratual.
Depois há uma outra dimensão que é ainda mais importante, é que naturalmente, para a maior parte dos casos, há uma assimetria, quer de informação, quer de poder contratual, que exige a proteção da parte mais fraca, que reforça a necessidade de uma supervisão, e mais do que a necessidade de uma supervisão, a necessidade de um quadro regulatório muito apertado. Na falta de um quadro regulatório muito apertado ou na falta de uma supervisão, o risco que corre o depositante ou o risco que corre o segurado é no momento da ocorrência do reembolso ou no momento da ocorrência do sinistro, verificar que a contraprestação não se verifica. Isto leva a uma questão importante, que é a supervisão desta atividade tem que estar associada à supervisão da instituição. O que levanta, aliás, uma dificuldade interessante no quadro dos desenvolvimentos das fintechs. No quadro das fintechs nós temos desenvolvido, e bem, o conceito que a mesma atividade tem que ter a mesma supervisão, por uma questão de level playing field, mas no quadro das fintechs, quer para a recepção de depósitos, quer para a prestação de seguros, na prática tem que haver uma entidade identificada, supervisionada, vigiada e enquadrada por regulamentação, porque não basta supervisionar a atividade, é que no final do dia é preciso que haja um balanço, que haja um capital para absorver as perdas da atividade e assegurar o reembolso dos valores contratados, para além depois de todas as questões relacionadas com a criação de mecanismos de garantia de depósitos. O que significa que, quer queiremos, quer não, primeiro, a supervisão da atividade creditícia, da atividade da recepção de depósitos e a supervisão da atividade de seguros tem que estar centrada na autorização de instituições, na identificação das condições a que essas instituições podem operar, na identificação do quadro regulamentar aplicável e depois na existência de um conjunto de sanções associadas ao não cumprimento ou eventual infração das regras aplicáveis. O que significa, tornando as coisas muito claras, que para estas instituições é supervisionada não só a atividade, como a instituição em si. No caso da aplicação de poupança própria via mercado de capitais, a questão que se coloca já não é a de supervisionar a instituição que recebe os valores investidos, mas supervisionar as condições de investimento, a transparência e a qualidade da informação prestada, de forma a garantir que quem assume o risco sabe em que condições é que assume o risco. E como não está a assumir o risco por conta de terceiros, ou se está a assumir o risco por conta de terceiros, no caso de um banco, está a ser supervisionado na dimensão bancária, ou se está a aplicar fundos por conta de segurados, também está a ser supervisionado na dimensão de seguros, o que significa basicamente que a supervisão do mercado visa fundamentalmente garantir acesso à informação, mitigar a assimetria de informação e evitar vantagens resultantes da manipulação dessa informação por parte de entidades que trabalham no mercado de capitais. O que significa que aí, de facto, estamos a supervisionar as condições em que se produz o ato, sendo certo que quem investe no mercado de capitais sabe naturalmente que tem um risco associado e tem que ter capacidade para absorver o risco, e por isso mesmo ou trabalha com capitais próprios ou então é a instituição que trabalha com capitais alheios, mas está supervisionada enquanto instituição e ao abrigo da relação de fidúcia que tem que ser salvaguardada. Portanto, eu diria, se quiserem, que há aqui duas dimensões em termos de supervisão diferentes. Há atividades em que a supervisão implica a supervisão da instituição e há atividades em que a supervisão implica, sobretudo, a supervisão
da forma como se processa a atividade, nomeadamente acesso à informação e transparência dessa informação, e evitar que haja manipulação do mercado. E, portanto, isto leva-me logo a uma categoria de partida, que é a separação entre supervisão de mercado e supervisão da atividade seguradora e da atividade de recepção de depósitos. Quando nós falamos de recepção de depósitos, nós refletimos depois em termos de crédito. E por isso é que nós falamos de autorização de instituições de crédito, mas nós não estamos a supervisionar instituições de crédito, nós estamos a supervisionar instituições que recebem depósitos e aplicam em crédito. Porque se fosse uma holding familiar que resolvesse dar crédito e que assumisse o risco desse crédito, nós estaríamos aqui num outro capítulo, que é uma sociedade financeira de uma natureza diferente de uma instituição, de um banco. O que leva depois a outras categorias dentro das categorias das instituições financeiras. Há instituições financeiras que se recebem depósitos e que nós designamos por bancos e são instituições de crédito, e há instituições financeiras que não recebem depósitos, são sociedades financeiras que fazem a aplicação dos seus próprios recursos na concessão de crédito. Esta é uma dimensão. Relativamente a esta separação entre seguros e depósitos e instituições receptoras de depósitos, há uma questão adicional que se coloca, é que estas duas atividades, até determinado momento, estiveram centradas em instituições que eram monovalentes, ou faziam seguros, ou recebiam depósitos. A partir de determinado momento, e nós tivemos experiência em Portugal, as instituições que recebem depósitos podem constituir uma empresa subsidiária que presta seguros, ou uma empresa que recebe seguros pode, em determinado momento, constituir uma empresa subsidiária que recebe depósitos. O que leva depois à questão da supervisão de entidades que estão nos dois terrenos e que têm a natureza mista. Aqui coloca-se uma questão. O nosso modelo, e o modelo europeu, assenta na ideia de que as instituições de crédito estão supervisionadas por uma entidade que é, neste caso, o Banco de Portugal, no quadro europeu é o SSM, e os bancos estão supervisionados por o AISF, antigo Instituto de Seguros de Portugal, e no quadro europeu não são supervisionados, mas são acompanhados em termos de regulação pela IOPA, que se ocupa dos seguros e fundo de pensões. E a primeira questão que se pode colocar, e aí os modelos divergem, é se vale a pena manter este modelo em que separa a atividade de recepção de fundos para efeitos, a título de depósitos, da atividade da recepção de fundos a título de constituição de seguros ou de fundos de pensionamento. Aí a minha posição é, no atual modelo, o modelo funciona, mas confesso que numa perspectiva de supervisão consolidada, isto exige da parte da entidade que supervisiona a entidade-mãe, seja uma entidade de seguros ou uma entidade na área do crédito, na área da recepção de depósitos, exige da parte dessa entidade uma grande disponibilidade para partilhar informação com o supervisor da atividade que é acessória, ou melhor, subsidiária, e da mesma forma uma grande disponibilidade de quem supervisiona a atividade subsidiária para prestar informação em quem supervisiona a atividade principal. Isto é, se um banco tem uma companhia de seguros, quem supervisiona o banco tem necessidade de perceber o que é que a companhia de seguros está a fazer na sua relação com o banco, e quem está na posição inversa de uma companhia de seguros que tem um banco necessita muito bem de saber o que é que o banco está a fazer. O que significa que a partilha de informação, mesmo que haja duas entidades de supervisão diferenciadas, tem naturalmente que ocorrer. Eu não tenho, nesta matéria,
uma posição fechada. Acho que qualquer um dos modelos pode funcionar. A vantagem do modelo especializado é de que se constituem centros de competência diferenciados, mas requer uma partilha de informação muito estreita entre as duas entidades. A vantagem do modelo, digamos, monista, em termos institucionais, não estou a falar em termos institucionais, tem a vantagem de a informação fluir dentro do supervisor, tem a desvantagem, provavelmente, de haver alguma tendência para subalternizar aspectos de uma ou de outra atividade em função das considerações ligadas à atividade, a uma dessas atividades. Um banco que é supervisionado e também como uma empresa de seguros, naturalmente cria preocupações para o supervisor da entidade bancária que podem levar a ter uma visão diferente da forma como conduz a atividade de seguros. Há aí vantagem do ponto de vista eu diria, do princípio da especialização, e mesmo que esta atividade seja perseguida no interior de um único supervisor, é bom que haja dois pilares diferenciados de supervisão que sejam segregados até ao nível do conselho ou da direção da entidade supervisora, para que não haver fenómenos de complacência na apreciação da evolução da atividade de cada uma delas. Portanto, em suma, é preciso competências especializadas em cada uma das áreas, é preciso um acompanhamento especializado e é preciso, ao mesmo tempo, uma visão integrada. Se a visão integrada prevalece a tendência para um supervisor único de banca e seguros, e há modelos na Europa que vão nesse sentido, se a visão especializada prevalece, leva a dois pilares e aí coloca-se a questão da troca de informações e do relacionamento institucional entre esses dois pilares. Relativamente aos mercados, como perceberam, a minha posição é de que vai no sentido da necessidade de autonomizar completamente essa área, por três motivos. Primeiro, porque nos mercados tanto trabalham empresas seguradoras como empresas bancárias, como instituições financeiras, de uma forma geral, como investidores não financeiros, e é bom que as regras sejam idênticas e que a vigilância do mercado seja a mesma para todos os operadores, de forma a salvaguardar a confiança e assegurar um level playing field idêntico para todos os operadores. Há uma quarta dimensão que aparece agora, portanto eu falei de banca, de seguros e mercados, e uma quarta dimensão que ganhou muita importância, que é a dimensão relacionada com o tratamento dos clientes, sejam eles clientes da área seguradora, sejam eles clientes da área bancária. E, basicamente, o comportamento das instituições no relacionamento com esses clientes. É chamada supervisão comportamental. A supervisão comportamental é completamente diferente da supervisão prudencial, microprudencial, na medida em que a supervisão microprudencial está a olhar para a robustez da instituição e está a privilegiar a robustez da instituição. A supervisão comportamental está a olhar para o lado do equilíbrio da relação com o cliente. Do lado de uma supervisão microprudencial, seja ela seguros, seja ela essa supervisão de instituições de crédito, o que importa é a rentabilidade, o que importa é garantir que os capitais próprios são adequados para suportar o risco, mas as questões relacionadas com a aceitação de risco, as questões relacionadas com o pricing, com a cobrança de comissões, são questões que tendem a ser vistas de um ângulo que é o ângulo da robustez da instituição. É preciso alguém que traga o outro ângulo, que é o ângulo da equidade da relação com o cliente. E por isso, em alguns modelos, por exemplo o britânico, a supervisão comportamental é autonomizada relativamente à supervisão microprudencial.
não tem que ser necessariamente autonomizada. No Banco de Portugal não está autonomizada. O que tem que ter é uma segregação de funções, de forma a assegurar que não há uma subordinação de uma das funções à outra. Tem que ser duas funções que têm que coexistir de forma dialética e tensa no interior da instituição. Ou então, em quadros institucionais distintos, mas que implicam necessariamente aí também um diálogo muito estreito, porque estão em confronto duas perspectivas que não podem pôr em causa o interesse último, que é um bem público, que é a estabilidade do sistema financeiro. A estas questões acrescenta uma outra que não estava no nosso horizonte até à grande crise financeira, que resulta do facto de que a robustez de uma instituição, seja ela de crédito, seja ela de seguradora, não é suficiente para garantir a robustez do sistema. Porque há fenómenos que são sistémicos em que a percepção que se obtém a partir do acompanhamento de uma instituição não é necessariamente coincidente com a percepção que se obtém a partir da análise do sistema, dos efeitos que resultam dos spillovers, das ligações entre entidades que estão no sistema. E aí surge uma outra dimensão, que é a dimensão macroprudencial. A dimensão macroprudencial tem três consequências. Primeiro, é uma leitura da realidade que completa a realidade que vem do lado das instituições e que pode relativizar aquilo que é a leitura que se tem a partir de cada uma das instituições isoladamente. Segundo, é uma leitura que visa fundamentalmente saber como é que se lida com situações de risco, nomeadamente risco relativamente a uma instituição, e é uma perspectiva que tem que alimentar necessariamente a adoção de medidas complementares que não têm a ver com a situação da instituição naquele momento, mas com a capacidade da instituição fazer face a riscos que não resultam do seu posicionamento, que não resultam do seu balanço, mas que resultam do seu enquadramento e da conjuntura em que nos encontramos. Esta supervisão macroprudencial é uma supervisão que naturalmente tende a estar confiada ao Banco Central por uma razão muito simples, porque o Banco Central é o lender of last resort. E sendo o lender o prestamista de última instância, é naturalmente o primeiro interessado na estabilidade do sistema financeiro. Prestamista de última instância, estabilidade financeira vão de par, porque no dia em que há um problema de estabilidade financeira, o Banco Central tem que intervir como prestamista de última instância. E o que significa que nós acabamos por ter aqui várias formas de olhar para uma realidade. Eu olho para uma realidade do ponto de vista da possibilidade de cada uma das instituições satisfazer os compromissos que assumiu, sejam depósitos, reembolso de depósitos, seja pagamento de prémios de seguro. Olho para essa realidade do ponto de vista do equilíbrio, da equidade da relação com o seu cliente, supervisão prudencial. Olho para essa realidade do ponto de vista da dependência da instituição do todo em que está inserido, supervisão macroprudencial. Olho para essa realidade depois, e esta é a última dimensão, depois em função da capacidade de eu evitar que o pior aconteça, isto é, que se gera uma situação de instabilidade, e aqui introduzo uma última dimensão, que é a dimensão de resolução. Isto é, o que é que se faz quando se intervém, é necessário intervir. E a propósito disto, eu gostaria de chamar a atenção que enquanto na microprudencial, na macroprudencial, na comportamental e microprudencial, que é seguros, quer de recepção de depósitos, instituições de crédito, a supervisão é feita e pode ser feita de forma, e deve ser feita de forma completamente independente do poder público Estado. Na área da estabilidade financeira, quando se entra num quadro de resolução,
é necessário, naturalmente, que haja a intervenção pública do Estado, primeiro porque está em causa o que fazer com uma dada instituição, recapitalizamos, liquidamos, vendemos os ativos, e o fazer com essa instituição tem uma dimensão política claramente assumida e claramente implicada, que não pode ser responsabilidade do supervisor, não pode ser responsabilidade do Banco Central, tem que ser uma responsabilidade partilhada entre o Estado, representado pelo Governo, e o supervisor. E por isso o quadro de resolução tem necessariamente de contar com o envolvimento, em qualquer país, do Ministério das Finanças, e tem que contar por uma segunda ordem de razão, porque se houver necessidade de intervir com recursos para segurar os depositantes, eles têm que vir das contas públicas e, portanto, tem que refletir uma opção pública e tem que refletir necessariamente uma decisão política. O que significa que a nossa arquitetura de supervisão implica necessariamente vários patamares. Na base, supervisão micro, seguros e instituições de crédito, mercados e supervisão comportamental. Num patamar acima, uma supervisão macroprudencial que tem a ver basicamente com a estabilidade do sistema financeiro. Num patamar ainda acima, tem que estar um patamar que é o patamar da resposta a situações de instabilidade por via de mecanismos de último recurso e envolvendo decisões que configuram opções políticas, uma opção de liquidação, uma opção de resolução com banco de transição, uma opção de resolução com venda de ativos, são opções políticas e implicam capitais. O que significa que o edifício implica, na base, uma estrutura, uma definição clara de partilha de informação e de atribuição de responsabilidades. No nosso caso, é um modelo assente em 3 entidades, CMVM, ASF, Banco de Portugal, que têm naturalmente, para exercer as suas funções, uma responsabilidade de partilha de informação, e por isso é que existe um Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. A seguir, num patamar superior, é preciso que haja alguém que esteja a refletir sobre a estabilidade e os riscos do sistema e assuma a função macroprudencial, e aí essa função macroprudencial tem que se impor a cada um dos intervenientes micro, sejam os mercados, sejam a área de seguros, seja a área das instituições de crédito, porque estamos a falar da necessidade do comportamento dos agentes se configurarem ou se conformarem com as necessidades da estabilidade do sistema. E no nosso caso, nós temos um Conselho Nacional de Supervisores Financeiros com uma formação macro que periodicamente analisa a evolução do sistema e periodicamente emite recomendações que resultam do diálogo entre supervisores, mas que se impõem aos supervisores naturalmente. Função que está atribuída ao Banco de Portugal no exercício do poder de supervisão macro, mas que está dependente de um processo de consulta no quadro do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. E acima coloca-se a questão da resolução. E na questão da resolução há 2 dimensões. Há a dimensão do estudo e formulação de propostas e há a dimensão da decisão. A formulação de propostas cabe à Autoridade de Resolução e a Autoridade de Resolução foi confiada ao Banco de Portugal. Podia ter sido diferente. O caso português foi confiado ao Banco de Portugal e é, normalmente, nesse sentido que as soluções, as propostas vão. Depois há outra questão completamente diferente, que é a proposta é apresentada, ou são apresentadas as propostas e há que tomar decisão. E essa tomada de decisão implica uma dimensão política e uma dimensão de estabilidade financeira. E aí, naturalmente, tem que intervir o Ministério das Finanças, ou o Governo, se quiserem, e aí é preciso que haja uma entidade,
onde se faça a concertação e a institucionalização do processo. No nosso caso, nós temos o CNEF, o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, mas que nunca foi verdadeiramente institucionalizado. Enquanto o CNSF hoje tem um quadro institucional claro, tem um endereço, tem um quadro de reuniões, tem uma densidade de trabalho entre instituições, o CNEF constitui uma realidade, eu diria virtual, porque de facto nunca chegou ao ponto de amadurecimento que implicava. Porquê é que não chegou aí? Primeiro porque pela natureza dos problemas, os problemas de natureza ou cuja natureza exigem uma intervenção deste tipo, acontecem esporadicamente. E, portanto, o que significa que a tendência é para adormecer à luz do não se passa nada. E quando é preciso ativar, estamos a ativar em situação eu diria, de urgência, e em situação de urgência a tendência é para que os problemas fiquem nas mãos de quem tem que assegurar a estabilidade financeira, e quem tem que assegurar a estabilidade financeira é o Banco de Portugal. Em segundo lugar, porque quando os problemas se tornam urgentes, queimam, são candentes. E quando eles são urgentes e candentes, há um problema de atribuição de responsabilidades e há uma fuga à assunção de responsabilidades. E este é o problema com que está confrontado o Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. O que significa que, no meu entender, é preciso criar ou densificar, se quiserem, o funcionamento da instância do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, fazendo do diálogo regular sobre a situação do sistema e sobre os problemas que nele se colocam, fazendo desse diálogo um diálogo periódico, intenso e com partilha de informação e partilha de responsabilidade. De forma a assegurar, e em que tem que estar os três supervisores, tem que estar um deles, porque a autoridade macroprudencial tem que estar na dupla veste, na veste de supervisão micro e na veste de supervisão macro, e na veste depois da autoridade de resolução, e tem que estar naturalmente o poder político, e o poder político deve naturalmente presidir essa função. Por último, isto a propósito da arquitetura, ainda há uma dimensão da arquitetura que importa pensar e que está muito bem equacionada na nossa própria reflexão, mas também noutros supervisores, que é a dimensão sancionatória. A dimensão sancionatória, que é inerente ao exercício da função de supervisão e à observância dos normativos, pela sua própria natureza, não se compadece com aquilo que é uma prática normal de tipo sancionatório civil. Tem que exigir fórmulas expeditas de intervenção. O que significa que tem que assegurar, primeiro, no interior de cada uma das entidades supervisoras, uma segregação de funções entre quem supervisiona e quem sanciona, o que nós temos no banco, porque o Departamento da Ação Sancionatória é completamente independente dos departamentos de supervisão, para assegurar segregação de funções, e além disso, em alguns países, o caso francês, existe a possibilidade de o órgão decisor ser um órgão específico para esse efeito, com presença de personalidades independentes para garantir que a segregação é levada até às últimas consequências. A nossa arquitetura não contemplou isso, mas acho que vale a pena contemplar. Portanto, em resposta às questões que me colocou, eu diria que a questão entre o modelo Twin Peaks, o modelo institucional que nós temos, não responde, esta discussão não responde à questão de fundo. A questão de fundo é saber como é que organizamos os interesses públicos que estão em causa, sabendo que há interesses públicos
que assentam na supervisão das instituições e há interesses públicos que assentam na garantia da equidade na relação das instituições com os seus clientes. No primeiro caso, nós queremos garantir que as instituições têm o capital necessário para absorver as perdas e reembolsar os depósitos, e, em caso de instabilidade financeira, os depósitos são sempre garantidos. No segundo caso, nós estamos interessados em saber se o comportamento das instituições não está, eu diria, viciado por uma assimetria de informação ou por um desequilíbrio de poder entre o cliente e a instituição prestadora de serviço. Depois há outras dimensões, que é a dimensão macro, que é uma dimensão que por natureza é monista, porque ninguém pode estar a rever o todo pelas partes, é exatamente porque é necessário superar as partes que é preciso uma visão, quem tem uma responsabilidade pelo todo, e há a visão, a necessidade de fazer face a situações críticas, e em situações críticas é preciso que haja quem proponha, quem decide, e no momento da decisão é preciso que o poder político seja associado, dado que não há uma única via de saída, há várias, e as várias vias de saída equilibram de forma diferenciada os interesses em presença. Por exemplo, a diretiva ao Regulamento de Resolução, a BRRD, tem implícito um quadro de equilíbrio entre stakeholders no que diz respeito à absorção de perdas, o que em si mesmo é um ato político e por isso mesmo foi uma decisão tomada a nível do Conselho Europeu. Portanto, esta é a dimensão que é preciso ter presente. Quanto à independência, é óbvio que a independência tem que fazer parte deste exercício, porque uma supervisão microprudencial que não seja independente significa que é uma supervisão microprudencial em que a interpretação dos normativos é função das circunstâncias, o que era, obviamente, nefasto. Uma supervisão comportamental também não fosse independente, significava que também dependente da conjuntura. E a macro a mesma coisa. A questão que se coloca é outra, é de saber se os quadros normativos que presidem ao exercício independente da supervisão estão ou não devidamente pensados e contemplam ou não todas as possibilidades. E muitas vezes as falhas que se apontam aos supervisores remetem basicamente para a insuficiência dos quadros normativos, ou porque têm lacunas, ou porque assentam em princípios que são muito frouxos do ponto de vista dos poderes atribuídos à entidade de supervisão. E temos que perceber o seguinte: a entidade de supervisão está num confronto e numa dialética permanente com o supervisionado, porque cada regra que aplica significa uma restrição em termos de resultados e significa necessariamente uma limitação em maximização dos resultados. Portanto, quem está do lado supervisionado explora ao máximo a margem de manobra das regras e explora ao máximo tirando partido do quadro normativo. É muito raro que o supervisor tenha graus de liberdade para ir muito além daquilo que o quadro normativo permite. E percebe-se, porque se trata basicamente de garantir a segurança nas regras que presidem a atividade económica. Mas para isso, então, o produtor da legislação tem que estar muito atento à adequação da legislação ao bem público que quer produzir. E se por acaso a legislação o quadro normativo conduz a resultados que depois são censuráveis, é preciso que as pessoas tenham, os atores, os agentes políticos e os agentes supervisores, tenham a capacidade de explicar que houve uma arbitragem em termos de interesses públicos entre financiar assumindo mais risco ou não, e esse é um interesse público, entre aumentar a alavancagem dos bancos, aumentando o volume de crédito ou não, entre exigir mais capital e reduzir a rendibilidade ou não,
E que foi em função dessa arbitragem que, num dado momento, foram estabelecido um quadro normativo. E quando esse quadro normativo é estabelecido, ele tem no seu código genético os riscos que lhe estão associados. Infelizmente, o que acontece é que quando os riscos se produzem, quem produziu o quadro normativo não aparece a acompanhar o supervisor e o supervisor tem que explicar que há riscos que produziram não porque o supervisor não exerceu a sua função, mas porque o quadro normativo em que o supervisor trabalhava tinha implícito, tinha no seu código genético o risco desses se produzirem, ou melhor, a possibilidade desses riscos se produzirem. E os riscos produzem-se, e essa é outra questão que é importante, produzem-se com desfazamento no tempo. Nunca se produzem no momento em que o ato é praticado. Produzem-se sempre muito depois. Produzem-se uma década depois. E quando se produzem, já se gerou um fenómeno perverso, que é quem colheu os resultados provavelmente já não é acionista, e quem é acionista provavelmente não se deu conta do risco que estava a assumir quando entrou na instituição. O que significa, basicamente, também que a entidade supervisora não cuida apenas dos interesses dos depositantes, cuida também dos interesses dos acionistas, porque, e nessa medida contribui para a qualidade do mercado de capitais associado às instituições financeiras, porque contribui para garantir, mas não pode garantir, mas contribui para garantir que a informação prestada reflete os riscos e os riscos que estão representados nos balanços são devidamente tidos em conta do ponto de vista da valorização da instituição e do ponto de vista do desconto que é feito relativamente ao valor de balanço desta mesma instituição. Isto para lhe dizer, de uma forma muito simples, que prendermos à questão dualista, de tripé, que é a nossa situação, ou à questão monista, é interessante do ponto de vista da eficácia do modelo de supervisão, mas não garante a eficácia do modelo de supervisão se o quadro normativo não for adequado. E o quadro normativo adequado normalmente é bem pensado quando as crises acontecem e normalmente é deslaçado ou afrouxado nas fases de expansão. Foi assim na crise americana e vai ser assim no plano europeu. Há de haver um momento em que vão dizer, mas para quê o Dodd-Frank? E onde, como foi antes, para que o Stigall Act? O Glass-Steagall Act? Não é necessário. É evidente que era necessário, só que os riscos se iriam produzir mais tarde e ninguém estava interessado em falar disso, porque estava interessado em recolher no curto prazo os benefícios do afrouxamento do quadro normativo. Não quer dizer com isto que não possa haver, e há seguramente, problemas em termos de supervisão dentro de um quadro normativo. E há problemas de supervisão dentro de um quadro normativo por dois motivos. Primeiro, porque a imaginação dos supervisionados é sempre muito maior do que o supervisor pensa e, portanto, há sempre quem esteja a construir túneis que permitem ultrapassar as cercas e, por outro lado, a tecnologia veio potenciar essa possibilidade, o que significa que hoje a questão do supervisor é saber como recolher informação sobre aquilo que é subterrâneo e, em segundo lugar, apetrechar-se tecnologicamente em sistemas de informação de forma que aquilo que é visível possa ser descodificado. Porque dentro daquilo que é visível há níveis de leitura e o nível de leitura que se consegue em primeira abordagem pode ser diferente do nível de leitura que se consegue numa segunda, quando estamos a falar de milhões de operações. Por exemplo, no capítulo do combate ao branqueamento de capitais, é óbvio que as novas ferramentas de inteligência artificial são decisivas. Porquê? Porque é isto que vai permitir que a desvantagem que se encontra ao supervisor relativamente ao supervisionado seja corrigida.
e corrigida por relação da amostragem. Portanto, esta era a primeira resposta. Eu peço desculpa por ter sido muito longo, mas acho que era importante pôr de pé, entender que não nos devemos concentrar na questão da distribuição dos poderes entre instituições, antes de equacionarmos para que é que servem esses poderes e como é que podem ser exercidos de forma eficiente. E, em segundo lugar, antes de termos uma ideia de qual é a preferência de risco de uma dada sociedade. E num dado momento. E a preferência de risco de uma sociedade que tem uma visão muito mais protetora dos depositantes ou dos segurados não pode ser a mesma de uma sociedade onde se entende que cada um tem que defender a si próprio e que a relação é uma relação muito menos protegida em termos de interesse público e de interesse geral. De qualquer forma, compensou o tempo com a densidade e a clareza da exposição que nos trouxe. Portanto, vamos então à segunda parte, Sr. Governador. Muito obrigado. Bom, repara, este foi uma forma de eu racionalizar as dificuldades que tive no exercício da minha função e de dizer, sobretudo, não disparem sobre o pianista, porque o pianista está muito dependente da partitura. E quem fez a partitura provavelmente não está presente no concerto. Esta é a grande mensagem e, portanto, vamos refletir sobre a partitura e não é no sentido de culpar alguém, é no sentido de entender que as partituras são um reflexo das circunstâncias e o reflexo das circunstâncias, quer económicas, quer da relação de forças entre atores e agentes políticos no momento em que foram elaboradas. As partituras dos músicos são o reflexo de maior ou menor alegria com que se encontram naquele momento. Estas são um reflexo de equilíbrios sociopolíticos que têm que ser chamados ao presente. É uma belíssima imagem que estou certo que qualquer decisor público nesta fase fará apelo. Muito obrigado. Relativamente à questão da crise, eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte. Primeiro, é uma crise que resulta de um choque exógeno, que não resultou da dinâmica económica e social de cada uma das economias. É um choque que tem origem numa catástrofe sanitária e que tem impacto necessariamente sobre o tecido económico e social, na medida em que tem impacto sobre a atividade económica. E o impacto sobre a atividade económica depende, obviamente, da rapidez com que se generaliza a infecção, depende da estratégia, depende dos valores que a sociedade tem. Uma sociedade mais protetora é uma sociedade que naturalmente encara o fenómeno infeccioso de uma forma diferente, uma sociedade mais, digamos, em que cada um está entregue a si próprio. E isso exige naturalmente respostas sanitárias diferentes, não pelo mérito só da resposta, mas também pela percepção pública de qual é a responsabilidade da comunidade para cada um dos indivíduos. Isto explica porque é que no norte da Europa se faz de uma forma, no sul da Europa de outra forma, na Europa se faz de uma forma, nos Estados Unidos se faz ainda de outra, ou porque é que a solução na Coreia e em Singapura foi diferente. Portanto, temos um choque exógeno que impacta sobre a realidade social e económica profundamente e diferenciadamente em função da forma como a sociedade reage ao fenómeno. E isto tem a ver, basicamente, com, eu diria, a tolerância do impacto da pandemia. Depois tem a ver com outra questão que é importante, que é, eu diria, é a realidade do país no momento em que o impacto se gera. Porque o impacto da pandemia mede-se em termos de número de infectados, em termos de número de infectados que entram em cuidados intensivos e em número de mortes. Ora, estas duas, número de hospitalizações e número
de tratamento, o número de pacientes em cuidados intensivos e depois o número de mortos estão relacionados com o parque hospitalar existente, ou seja, um parque hospitalar mais curto gera naturalmente um maior risco de intolerância. O que significa que, basicamente, uma sociedade com o maior sentido coletivo e com maior intolerância tem naturalmente que minimizar o número de infectados, tem que minimizar o número de internados e tem que minimizar o número dos que estão internados em cuidados intensivos, de forma a que eles nunca cheguem, nunca ultrapassem o limite possível, porque quando se ultrapassa o limite possível, gera-se um fenómeno de equidade de tratamento e de desigualdade de acesso, o que é profundamente desagregador do tecido social e da solidariedade social. E daí que a grande questão que se coloca neste contexto, que tem importância depois a seguir para as duas outras dimensões, é a de sabermos qual é a capacidade que nós temos para lidar com a pandemia, em termos de número de infectados, em termos de número de hospitalizados e em termos de cuidados intensivos, de forma a minimizar a taxa de letalidade, de mortandade. Ora, se nós temos um dado número, significa que nós temos que assegurar que há um achatamento da curva de infecção, de forma a que, com uma certa margem de segurança, não se ultrapassa a linha vermelha de infecção. Não é uma questão para economistas, não é uma questão para mim, é uma questão para os técnicos de saúde que têm que comunicar a todos qual é a margem de segurança com que se pode trabalhar com os efeitos da pandemia. Quanto mais achatada for a curva, mais rigorosas têm que ser as medidas e, naturalmente, maior impacto vai ter sobre a atividade económica. O que vai colocar uma segunda dimensão, isto tem a ver com o confinamento, com a duração do confinamento e com, digamos, o caráter drástico, mais ou menos drástico das medidas. E isto também tem a ver com, obviamente, a tolerância social. Não é a mesma coisa a Índia e a Europa, nem é a mesma coisa a Suécia e Portugal. E por isso os modelos e a forma de gerir vai ser diferente. Ou o Brasil e Portugal, se quiserem. Definido para um quadro nacional qual é o limite de aceitabilidade em termos de número de infectados em função dos riscos decorrentes, tem que se definir claramente qual é o achatamento da curva que se quer. E o achatamento da curva, depois, isso é uma questão para a política sanitária, tem que ser conseguido através do teste, do tracking, do isolamento, e isso é a política sanitária que tem que garantir. A política sanitária, e não é para o economista fazê-lo, tem que garantir isto. Então, o que o economista tem que garantir? O economista tem que garantir que somos capazes de gerir os efeitos supervenientes da política sanitária que os técnicos têm que estabelecer e os técnicos de saúde têm que estabelecer, sendo certo que a primeira questão é evitar mortes e gerir a pandemia no limite do aceitável, socialmente aceitável. A segunda é gerir os efeitos colaterais. O primeiro efeito colateral é a interrupção da atividade económica. E a interrupção da atividade económica significa que as unidades produtivas deixam de produzir, deixam de vender, deixam de ter receitas para pagar os credores e deixam de ter receitas para pagar os salários. E a primeira grande opção que é preciso tomar é a de saber se deixamos os trabalhadores e as empresas entregues a si próprias ou se, pelo contrário, as vamos socorrer. E se as vamos socorrer, como é que vamos fazer esse socorro? Às empresas, trata-se de saber se as deixamos entrar em cessação de pagamentos e aos trabalhadores, trata-se de saber se os vamos deixar sem rendimentos. E, no caso das empresas e dos trabalhadores, trata-se de saber se vamos patrocinar uma separação, isto é, o despedimento, ou se vamos patrocinar uma preservação da relação contratual, que significa o layoff
o modelo alemão. É evidente que o despedimento significa destruição de capacidade produtiva, significa basicamente desaparecimento de oferta. O layoff significa congelamento temporário da capacidade de oferta, na expectativa que a seguir haja capacidade para retomar a produção nas condições em que se estava a partida. Em qualquer caso, há aqui um problema para resolver. As empresas têm uma tesouraria deficitária, têm créditos a receber, mas sobretudo têm dívidas a pagar e têm pagar salários. Como é que se vai fazer isso? Ora, aí a solução que foi encontrada, que é uma solução ainda na área do socorro, estamos a falar da área do socorro, foi a solução do layoff e a solução das moratórias. A solução do layoff e a solução das moratórias é basicamente congelar a realidade, à espera que no momento oportuno a descongelemos para depois retomarmos a atividade normal. Só que vamos descongelar esta realidade dentro de algum tempo com uma situação em que as empresas tiveram uma tesouraria deficitária, portanto o seu nível de endividamento aumentou, e em que o erário público teve necessariamente que socorrer as empresas pagando layoff, ou comparticipando layoff, ou então se aceitou o despedimento pagando subsídio de desemprego. O que significa que isto tem uma dimensão clara, que é, há um achatamento da curva de infectados que gera uma necessidade de achatamento da curva dos desempregados. E, simultaneamente, uma garantia de rendimento àqueles que foram afetados pela interrupção da atividade económica. E esta é a fase que corresponde à fase de socorro do impacto da pandemia e da gestão sanitária dessa pandemia. Atenção, não é pelo facto de haver gestão sanitária que o efeito se produz. O efeito produz-se porque há pandemia. A gestão sanitária permite apenas gerir no tempo, quer do número de infectados, quer as implicações económicas desses infectados. E depois vai surgir uma terceira dimensão, que é aquela em que vamos nos encontrar dentro de algum tempo, espero que significaria basicamente que teríamos passado esta pandemia apenas com um surto e não com dois, que é a fase eu diria, da reparação de danos. E a reparação de danos corresponde, se olharmos para a cheia que teve lugar em Houston, ou em Nova Orleans, significa a fase da reconstrução das pontes, dos viadutos e das ruas. E aqui é a reconstrução do tecido produtivo, a reposição do tecido produtivo. O que é reposição? O tecido produtivo tem que ser reposto, mas reposto, digamos, reparando aquilo que é o estrago causado. E o estrago causado do lado das unidades produtivas vai ser um grande nível de endividamento, provavelmente porque há perdas, não há só endividamento, há perdas, uma absorção do capital no limite da insolvência, o que significa que nós vamos ter pela frente dois problemas. Um problema é garantir que as empresas são capazes de fazer face ao seu endividamento, não tendo perdido o cash flow durante um tempo que não se recupera facilmente, e simultaneamente repõem os seus níveis de capitalização. Se elas não fizerem face ao seu endividamento, o que é que acontece? Vão cessar a atividade por insolvência e aquilo que era aquilo que foi um salvamento da morte vai se transformar depois numa morte por ausência de socorros adicionais. Ou seja, evitamos que o doente morresse na estrada, entrou nos serviços de urgência, mas depois faltou o momento da reanimação e da reposição em condições. O que significa que nós vamos enfrentar um problema que é um problema de insolvências das empresas, por incapacidade de satisfazer as suas dívidas e de insuficiência de capital.
A insolvência das empresas tem impacto sobre o sistema bancário em termos de perdas, de imparidades que vão absorver parte do capital dos bancos. A insolvência da empresa significa destruição de emprego e significa perpetuação da dependência do orçamento público por parte daqueles que ficarem desempregados, sob pena de haver problemas graves de natureza social. E a insolvência das empresas significa destruição do aparelho produtivo, o que significa que vai-se colocar na fase subsequente uma questão que é o reparar, implica repor níveis de capitalização das empresas, capitalizar, significa reescalonar as dívidas e significa grande celeridade no que diz respeito à, eu diria, à reconfiguração da participação no capital das empresas que não tenham à sua, digamos, à sua frente acionistas capazes de lhes dar o sopro de vida de que necessitam, ou que, tendo esses acionistas, precisam de capitais adicionais e precisam de abrir. O que significa, e agora como estou a falar com juristas e professores eméritos, eu gostava de dizer que há aqui uma reflexão a fazer importante, que é a reflexão sobre um modelo de capitalização das empresas que garanta, eu diria, um tratamento equilibrado entre os stakeholders interessados e também um modelo de reescalonamento de dívida, eventualmente conversão de dívida em capital, que garanta que não há um risco moral associado. Dado que numa sociedade como a portuguesa é preciso assegurar que o risco moral não resulta na primeira tentação de quem aproveita os esquemas. Os nossos esquemas estão todos dirigidos para minimizar o risco moral. E por isso o processo de insolvências é demoradíssimo e por isso a demora do processo de insolvências gera naturalmente o desaparecimento da unidade, o que significa que a segurança não garante vida, garante morte. Agora é preciso uma segurança que garante a vida. É preciso um modelo expedito para a fase em que nos vamos entrar de expedito e equilibrado de tratamento dos interesses em presença, que tenha como objetivo último não é o de saber qual é o destino que vai ser dado ao cadáver, é evitar que haja um cadáver. Isto é, que a empresa morra, que o emprego desapareça e que a oferta seja afetada por isso. E este é o grande desafio. É um desafio que, no meu entender, exige grande reflexão do lado dos especialistas de direito económico, direito bancário, de forma a assegurar que não vamos cair com uma fila, um estoque de casos para resolver, que os nossos tribunais não vão ter capacidade para resolver e em que finalmente o que vai ficar é só aquilo que é materialmente indestrutível, que são as construções e os terrenos, porque tudo o resto vai na voracidade, vai desaparecer. Este é um problema, quanto a mim, vital. E segue-se a essa fase, só se vencer essa fase é que se pode vencer depois a fase seguinte, as duas fases seguintes, que é reinvestir, investir no aumento de capacidade para reorientar e para expandir a capacidade de oferta. O que me leva à questão final que o professor colocou e que me parece extremamente interessante. É que vai haver uma oportunidade de reindustrialização, mas uma reindustrialização que não significa voltar à ferrugem, para utilizar uma expressão do Norte. Significa voltar à produção de bens transformados. E vai haver uma oportunidade em função de duas dimensões que são importantes. Primeiro, o facto desta pandemia ter posto em evidência que uma excessiva dependência global gera um risco,
E, portanto, o just-in-time, que era característico das cadeias de valor globais, vai ser substituída seguramente por um just-in-case, o que significa que vai haver tendência para haver diversidade das fontes de abastecimento e eu diria, maior segurança no controle dessas fontes de abastecimento. E isto vai ser agravado pela guerra comercial, porque a guerra comercial aumenta a incerteza. Eu tenho certeza agora de que compro de um dado país, mas não tenho a certeza que as condições geopolíticas me permitam, dentro de 10 anos, continuar a comprar e a fazer aquilo que fazia. O que significa que vai ter que haver uma reorientação. E este fenómeno vai ser, e por isso a questão do investimento é importante, vai ser tornado mais complexo, vai se tornar mais complexo, com dois movimentos que vão sobrepor-se a estes, que é o movimento da inovação tecnológica, onde, eu diria, a dimensão custos de trabalho deixa de ser tão relevante como era no passado, e uma outra dimensão que não é menos importante, que é a dimensão circuitos de distribuição. E aqui na dimensão de circuitos de distribuição, eu julgo que a experiência que foi feita por força desta pandemia, em matéria no relacionamento B2C, Business to Consumer, e mesmo no B2B, vai implicar que alguns elos do processo vão tornar-se muito menos importantes, algumas preferências de mercado vão ser acentuadas e outras vão ser diminuídas. Eu estou convencido, estaria convencido disso, que vai ser decisivo, do ponto de vista das condições potenciadoras da oferta, os circuitos logísticos de entrega, os circuitos de pagamentos para quem vende, ter garantia de que vai ser cobrado, a garantia da entrega e a garantia da qualidade, ou da conferência entre a qualidade anunciada e a qualidade percebida. E, portanto, vamos ter um modelo de distribuição completamente diferente daquele que tínhamos até agora, que não, aliás, deixem-me dizer, não faz senão acelerar uma coisa que já era percebida. Eu lembro-me que a Inditex, já há algum tempo, tinha decidido transformar algumas das suas lojas em vitrines de catálogo e de centros de entrega, mais do que lojas ou armazéns de venda direta. O que estavam ali era basicamente para estimular a imaginação do consumidor e o apetite de compra. A compra é feita diretamente à produção e a entrega é feita via a entrega individualizada e a entrega feita diretamente ao comprador. Obviamente isso implica grandes doses de confiança entre os diferentes intervenientes. E essa dose de confiança é óbvio que é favorecida pela proximidade cultural, quer em termos de confiança na qualidade da entrega, quer em termos de calendários, o que significa que a proximidade dos centros consumidores e a partilha da mesma cultura vai ser um fator adicional de relocalização da atividade produtiva. Mas não joga este jogo quem quer, só joga este jogo quem pode, e quem pode significa ter as condições, diria, de infraestruturais do processo, logística, serviços de pagamento e serviços, eu diria, de gestão de reclamações e serviços públicos de apoio, e aí o quadro europeu favorece, e só joga quem tem o domínio da tecnologia para assegurar que aquilo que, por exemplo, a indústria de calçado em Portugal já tinha percebido, que se vai passar da produção de uma coleção para uma produção de um par de sapatos. E a produção de um par de sapatos para o cliente A, que é diferente da produção de um par de sapatos para o cliente B. Este vai ser o futuro. É um futuro em que o cliente vai pagar o valor
digamos, da satisfação individualizada. É um mercado que vai ser muito mais segmentado quer verticalmente, quer horizontalmente, em função dos escalões etários, dos níveis de rendimento. Mas isso vai ser o futuro. E esse futuro foi desencadeado pela experiência da venda e da encomenda do takeaway, da venda à distância. Por último, e eu concluo aqui, o mercado, a organização da produção e a organização do trabalho também se vai alterar. Não vai haver teletrabalho para todos, agora o que vai haver é formas muito mais flexíveis de trabalho. Não vai haver teletrabalho para todos, porque uma empresa não é uma soma de indivíduos, uma empresa é uma comunidade organizada. E uma comunidade organizada implica regras, implica princípios, implica purpose, e isso só se constitui pelo contacto interpessoal e pela existência de um coaching. Agora, existindo esse coaching, existindo esse contacto interpessoal, existindo essas regras, existindo esses princípios, voltando ao meu exemplo da orquestra, e aliás, como foi visto durante o confinamento, uma orquestra pode tocar, apesar dos instrumentistas estarem em casas diferentes. A questão é conhecerem todos a partitura, saberem os tempos da entrada e saberem qual é a lógica do conjunto. Só que essa lógica de conjunto foi construída antes. Quando a orquestra da Gulbenkian trabalhou a partir de casa, o que estava era a rentabilizar o trabalho e o investimento que foi feito na lógica presencial. Quando o Banco de Portugal trabalhou a partir de casa e trabalha, não foi um improviso, foi a rentabilização de uma cultura criada ao longo de muito tempo. E esta combinação entre criar e solidificar uma cultura e fazê-la render e simultaneamente flexibilizar o modelo de prestação de trabalho, nos casos em que a prestação de trabalho pode ser flexibilizada, porque se estamos a falar de uma empresa que trabalha com grandes máquinas, os trabalhadores não vão levar as máquinas para casa. Apesar do 3D, não vão conseguir fazer. Portanto, era isso que eu queria dizer e, portanto, o que vamos ter pela frente não é uma transformação a partir do nada, é uma catalisação de um processo de transformação que estava potencialmente disponível, mas que não tinha sido necessário ativar porque as circunstâncias não o exigiam. E é tudo, professor. Muito obrigado, Sr. Governador. Se as expectativas eram altas, o melhor que se pode dizer é que claramente superou as expectativas. É uma intervenção, de facto, muito densa e simultaneamente pedagógica, sem revelar, obviamente, para simplismos, de alguém com muito conhecimento teórico e muita experiência prática e de alguém que não se limitou a dar a sua visão, não fugindo das questões determinantes sobre o modelo de supervisão financeira em Portugal e na Europa, mas debatendo aqui os principais problemas do momento e essa síntese difícil entre as variáveis da saúde pública, da economia e da vida financeira e projetando mesmo o futuro de Portugal e do mundo. Nesse aspecto, fico já com saudades, embora na certeza de que sempre colaborou com a Universidade de Coimbra e a Universidade de Coimbra continuará a manter a porta aberta. Uma boa sorte para o seu futuro, sendo certo que ainda terá de concluir o mandato. Veremos agora por mais quanto tempo. O sentido da responsabilidade de Vossa Excelência já disse que sim ao país, em função dos calendários que se vão gizando para a substituição. Eu convidava-o, porque foi parte determinante deste processo, e também aqui o meu agradecimento pessoal, a assistir a um pequeno vídeo que o engenheiro Gonçalo Canzeiro, meu querido amigo também, e que volto a renovar o meu agradecimento pelo empenho excepcional neste processo, e que nos preparou esta surpresa, que eu só hoje tive conhecimento, que foi um vídeo precisamente sobre a moeda, um vídeo da autoria da Imprensa Nacional Causa da Moeda, e portanto eu pedia à Raquel se de imediato nos disponibilizava a exibição desse vídeo.
Algum problema técnico, Raquel, porque não conseguimos ouvir o som, penso eu. Raquel, vamos fazer mais uma tentativa. Não sendo possível, Sr. Vice-Reitor, se calhar depois partilhamos com todos na página da Universidade. Gonçalo, eu diria então que se fosse possível tu fazeres, entretanto, a breve apresentação que tinhas programado. Muito bem. Então, eu faço... Agora, não sei se agora conseguimos. Quem fundou a Universidade de Coimbra foi o Rui João Diniz. O João Diniz era poeta, mas era um poeta trovador. Não tem nada a ver com poesia concreta. Mas há uma associação. O rei era poeta e não sei porquê fui buscar uma poesia já dos nossos tempos. A poesia concreta são poesias que os poetas fazem. Com as palavras constroem formas. E eu baseei-me nisso para poder fazer o desenho do perfil da cidade de Coimbra e pelas palavras formei o perfil da cidade, que claro que é em cima pela torre da universidade. E depois acrescentei um triângulo para marcar o edifício da Biblioteca Joanina, uns triângulos para sugerir os telhados. Há um triângulo que está em equilíbrio instável, que para mim não disse a ninguém, é uma homenagem às casas onde vivem os estudantes. É o Palácio da Loucura, que é uma república de Coimbra. Gonçalo, como tudo que é muito bom, demora a chegar lá e, portanto, nós quisemos te assustar aqui com estas duas tentativas, primeiro sem som, depois sem imagem. Gonçalo, muito obrigado, tal como ao Sr. Governador. Passo-te a palavra e depois o Sr. Reitor encerrará com o devido cumprimento e agradecimento institucional. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Sintam-se, por favor, protocolar e digitalmente cumprimentados. Naturalmente, um agradecimento especial aos anfitriões, ao Excelentíssimo Reitor Amílcar Falcão, ao Sr. Vice-Reitor e amigo João Nuno Calvão da Silva e, obviamente, um cumprimento especial ao Excelentíssimo Sr. Governador Carlos Costa, aproveitando para o felicitar pelo trabalho à frente dessa grande instituição que é o Banco de Portugal, naturalmente desejando-lhe felicidades para os próximos desafios. E já agora é preciso dar nota que estas duas instituições, Casa da Moeda e Banco de Portugal, têm excelentes relações históricas
e portanto, também por isso lhe agradeço. Coisas que não só as nossas relações têm já muitos anos, mas também continuam a estar muito saudáveis, e a última, ainda há uns poucos meses, cederam um fantástico espaço do Museu do Dinheiro, onde a Imprensa Nacional Casa da Moeda realizou a apresentação do seu Prémio de Inovação, o IN3+, que todos os anos premia ideias e projetos relacionados com a nossa atividade, e que este ano atingiu um valor de 1 milhão de euros. E lá está, a cooperação institucional ao mais alto nível e também nestas pequenas coisas. Mas vamos ao que nos trouxe aqui, a apresentação desta belíssima moeda comemorativa dos 730 anos da Universidade de Coimbra. Apesar das dificuldades técnicas com o vídeo, eu creio que ele foi bastante elucidativo relativamente à construção magnífica do artista, a quem presto desde já a devida homenagem, o escultor José João de Brito, e a explicação que esteve por trás do conceito desta maravilhosa moeda. Às vezes precisamos do conceito por trás das obras de arte para as compreender plenamente, e creio que quem viu o vídeo e viu aquela explicação certamente se apaixonou mais pela moeda. Devo dizer-vos que esta moeda, desde que foi anunciada, está a ter tantas manifestações de interesse, desde que inclusive foi publicado em Diário da República, que vamos produzi-la nas quantidades máximas possíveis desde já, e creio que a podemos considerar até uma forte candidata à moeda do ano, o que seria uma excelente sucessora da moeda do ano 2019, que foi a moeda do 25 de Abril. Relativamente a esta moeda, eu gostaria de salientar 3 pontos que para mim são os mais relevantes, e que levaram claramente desde o primeiro minuto a abraçar este desafio que o João Nuno lançou. O primeiro é que nós estamos aqui a reconhecer que há 730 anos o poder político deu importância à ciência e ao conhecimento. Tesouros maravilhosos da ciência. Não vou pronunciar em latim, mas era assim o título do documento assinado pelo rei Dom Dinis e reconhecido pelo Papa Nicolau IV em 1290, criando os Estudos Gerais e dando origem à Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo. Assumiu ao longo dos séculos um papel fundamental na formação das elites nacionais, contribuindo para a evolução e consolidação da cultura científica em Portugal, na Europa, no mundo. Na Universidade de Coimbra doutorou-se o único Nobel da Medicina português e foi reitor o nosso primeiro Presidente da República. Só por isto, só por si, já era motivo de celebração e justifica a emissão de uma moeda comemorativa dos 730 anos da Universidade de Coimbra. Mas há mais. Eu diria que um país forte necessita de grandes instituições, e já agora esta longevidade das instituições é algo que também a Imprensa Nacional Casa da Moeda e a Universidade de Coimbra têm em comum. Praticamente a mesma idade da Casa da Moeda, a longevidade das duas instituições só pode ser explicada pela sua capacidade de adaptação e resposta à necessidade da sociedade e do país, aos desafios suscitados pela evolução do conhecimento e da tecnologia num mundo que está em permanente transformação. Sem isso, há muito que teriam deixado de ser necessárias e úteis e teriam terminado. Ambas são guardiãs de um legado histórico e cultural. A universidade, aliás, é património da humanidade, importa dizê-lo, que queremos preservar, esse legado histórico e cultural que queremos preservar, valorizar e transmitir às gerações futuras. E o terceiro é que há uma aposta clara da Universidade de Coimbra na inovação e no seu próprio futuro. Eu fui fazer a minha pesquisa, o meu trabalho de casa, e vi que tem 247 patentes nacionais e internacionais, 121 spin-offs, 42 marcas registadas, 480 projetos de investigação, e tudo isto são obviamente números que revelam o potencial e a apetência da Universidade de Coimbra pela inovação. Aliás, eu creio que até 2 destas patentes internacionais são em conjunto com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, o que não deixa de ser curioso. Por último, e João Nuno, por favor, perdoa-me o tom coloquial com que digo, e também perdoa-me esta brincadeira que vou fazer com o cartaz, porque de facto ele tem um lapso sem significado que fizeste questão logo de início de corrigir. Apenas e só pelo vice-reitor, nem a DRI nem a DECOM têm qualquer responsabilidade e obviamente é motivo de justa causa para despedimento por parte do Sr. Reitor. Ele ficou Imprensa Nacional da Casa da Moeda, mas eu só tenho que agradecer, porque assim tenho a liberdade de tomar mais um minuto a explicar porque é que a imprensa não é da Casa da Moeda, nem a Casa da Moeda é da imprensa. E aproveito estas minhas palavras para depois lançar um desafio a toda a Universidade de Coimbra.
Explicando, a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda são duas instituições com uma história muito rica, muito relevante para o país, cuja junção data do início dos anos 70. Pode parecer estranho hoje a junção da Imprensa Nacional com a Casa da Moeda, mas se recuarmos à tecnologia existente à data, uma entidade produzia já o Jornal Oficial, produzia passaportes, hoje o Diário da República, e outra produzia moeda, mas naquela data a tecnologia implicava que ambas trabalhassem o metal. Uma fazia tipos para si própria, para as gráficas nacionais, e a outra fazia moeda. E, portanto, a junção foi logo ultrapassada pela tecnologia, mas naquela altura fez todo sentido para criar sinergias nos fornos que trabalhavam o metal, nos laboratórios que estudavam o metal e na própria inovação e na investigação que decorria nessas duas instituições que poderia junta criar sinergias. E, portanto, fica a explicação e fica o meu agradecimento pelo lapso porque permitiu essa mesma explicação. Hoje a INCM é, tal como a Universidade de Coimbra, uma instituição multicentenária virada também para o futuro. E é aqui que eu aproveito este lançamento da moeda para lançar o meu desafio a toda a Universidade de Coimbra e em especial aos seus investigadores. Como sabem, a INCM lançou recentemente a terceira edição do maior prémio em Portugal nas áreas de engenharia, 1 milhão de euros, a atribuir ao desenvolvimento de ideias e projetos que possibilitem a criação de novas soluções, novas linhas de negócio, serviços que possam integrar o objeto social da Imprensa Nacional Casa da Moeda e, portanto, gostaria de lançar este desafio, que é contar com a participação e o contributo dos excepcionais investigadores da Universidade de Coimbra para participarem neste prémio e, quiçá, ganharem aqui este nosso patrocínio das ideias a desenvolver. Eu creio que com o conhecimento, a criatividade, os espíritos inovadores farão certamente parte do futuro que queremos construir e partilhar em tempos de especial exigência para todos nós, como são estes. Eu diria que um futuro que também queremos celebrar com a emissão desta moeda comemorativa. Ela não comemora só os 730 anos, ela comemora também o futuro da Universidade de Coimbra. E com estas palavras vos deixo. Muito obrigados a todos e a todas e mais uma vez, parabéns pela iniciativa e pelo aniversário. Caro Gonçalo, muito obrigado pelas tuas palavras, também em nome da Universidade de Coimbra, e uma vez mais, Sr. Governador, nosso muito obrigado e o meu obrigado pessoal. Sem vós não estaríamos aqui, não teríamos esta moeda a comemorar os 730 anos que decorreram e os que seguramente se seguirão. E despeço-me de todos, deixando então a palavra de encerramento ao magnífico reitor, Sr. Professor Amílcar Falcão. Boa tarde a todos. Começava por cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, o professor Carlos Costa, e também o Sr. Presidente da Casa da Imprensa Nacional Casa da Moeda, o engenheiro Gonçalo Caseiro. Agradecer a ambos a vossa presença nestas conversas da Casa da Lusofonia e, por falar nestas conversas, naturalmente elogiar o trabalho que tem sido feito pelo Vice-Reitor, colega e amigo João Nuno Calvão da Silva e toda a sua equipa. Tem sido, de facto, edições muito interessantes, especialmente num tempo difícil para todos nós, e que nos tem permitido, de forma regular, ouvir pessoas, enfim, credenciadas a falar sobre temas de muito interesse, nacional e internacional, e que nos dá um arejamento de espírito e quase nos devolve ao pré-Covid, não é? No caso do Sr. Governador, enfim, dizer-lhe também, para além da sua exposição, no fundo a resposta a um par de perguntas lançadas pelo João Nuno, que eu apreciei imenso, aprendi imenso com aquilo que hoje disse aqui. Eu não sou jurista nem economista, na minha formação básica é farmacêutico, portanto percebo mais do Covid do que propriamente da economia. E portanto aprendi muito com a sua forma estruturada, enfim, o seu pensamento claro sobre um conjunto de matérias que aqui expôs. Para mim é uma lição, e é uma lição que me permite certamente também uma reflexão pessoal sobre um conjunto de coisas que estão a acontecer. Aliás, uma imagem muito curiosa que o Sr. Governador teve a oportunidade de dar, que foi a do pianista, da partitura e da orquestra. Como sabe, aliás, o vídeo da moeda, nós em Coimbra temos a canção de Coimbra, temos o fato de Coimbra, não é? Atualmente, assumindo que o reitor é o pianista, que não percebo muito de música, objetivamente, mas enfim, a imagem é uma imagem.
estamos nesta fase não do FAT de Coimbra, mas do GES de Coimbra, porque a partitura é difícil de seguir, dada digamos, o dia-a-dia que todos os dias nos reserva alguma surpresa. E, portanto, fazemos o melhor que podemos, certamente com o esforço de todos, um trabalho coletivo, que aliás não me canso de enaltecer, toda a comunidade académica, envolvendo, como é óbvio, os nossos docentes, os nossos investigadores, os nossos colegas do corpo técnico, os nossos estudantes. O esforço tem sido muito grande, notável, de entrega, de compreensão, de tolerância. Todos sabemos que não estamos nesta situação por opção, estamos nesta situação, enfim, porque nos calhou em sorte ter que viver estes tempos, e quando nós temos que viver tempos difíceis, como é o caso, aquilo que nos resta é ser resilientes, estarmos unidos, enfim, tomarmos decisões que sejam o mais consensuais possíveis e o mais coletivas possíveis, para que todos entendam que as dificuldades são partilhadas. Como devem calcular, ser-se reitor nesta altura não é propriamente, enfim, nunca é o cargo mais agradável do mundo, independentemente do orgulho que se possa ter, e tenho, naturalmente, estar à frente da instituição do meu coração, mas, objetivamente, não propriamente com uma vontade intensa, se soubesse que ia apanhar com uma pandemia em cima, não é? Enfim, mas isso são circunstâncias. Nós estamos a trabalhar, felizmente, com apoio, com muita vontade, com muito ânimo, com tranquilidade, com bastante objetividade, e, como eu disse, é aquilo que também foi transmitido pelo Sr. Governador na sua conferência, e desejar naturalmente um futuro, enfim, cheio de coisas boas, até porque, enfim, o Sr. Governador representa para todos nós o exemplo de um profissional de elevada competência, de uma pessoa íntegra, e, portanto, enfim, uma pessoa que é uma referência para todos nós, e a quem a Universidade de Coimbra está naturalmente agradecida, e que receberemos sempre aqui como se fosse a sua casa. Portanto, sinta-se em casa na Universidade de Coimbra, é a sua casa, e faço questão de lhe deixar este repto. Teremos o maior gosto em o ter presente connosco em futuras oportunidades, se possível presencialmente, porque é sempre, como disse bem, estas questões relacionadas com o teletrabalho, no nosso caso com o ensino à distância, que corresponde um pouco a isso também, enfim, podem ser eficientes em algumas situações, mas retiram às organizações aquele outro lado que as organizações devem ter, e que no nosso caso, enfim, se reflete pelo ensino presencial, e que nós neste momento estamos, ou vamos tentar recuperar a partir do próximo ano letivo, enfim, com outra experiência que não tivemos neste segundo semestre, em que fomos apanhados, enfim, todo o país, todo o mundo, diria eu, não é? Numa enxurrada de surpresa em surpresa, e portanto tivemos que criar as melhores condições possíveis para acabar o ano académico com a maior dignidade e qualidade possíveis, e com segurança de todos os nossos, enfim, toda a nossa comunidade académica em geral. Portanto, o meu muito obrigado, Sr. Governador, não só por esta conferência, por ter estado hoje, nos ter dado, digamos, a possibilidade de ouvir hoje sobre este tema, mas também por toda uma carreira e por todo um exemplo para o país, que todos nós devemos respeitar e aplaudir. Muito obrigado por isso. Ao Sr. Engenheiro Gonçalo Caseiro, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, dizer-lhe que também, enfim, fazendo minhas as palavras do João Nuno, nós não temos um relacionamento pessoal, mas queria que soubesse que, enfim, que como reitor e representando a Universidade de Coimbra, também estamos agradecidos pela forma como fomos tratados, enfim, como temos sido tratados. Nós temos vários projetos com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, não se trata, esta moeda, enfim, é um marco histórico para nós, como é lógico, mas felizmente já temos, aliás, eu era vice-reitor na época, quando começámos a ter bastante atividade conjunta. Disse que, enfim, que há uma moeda que, pelo menos independentemente dela ser considerada ou não uma moeda que este ano seja mais procurada, pelos vistos o interesse por ela já é bastante, e portanto eu usaria, uma vez que o ano passado foi de 25 de Abril, eu usaria aqui um slogan que é assim se vê força da UC, não é? E portanto temos aqui talvez uma moeda de grande sucesso, independentemente do sucesso, para nós é um sucesso
porque, como disse muito bem, uma instituição que se aguenta, enfim, se nós recuarmos bem no tempo, as universidades da época da Universidade de Coimbra, e que hoje ainda existem, não são assim tantas. Ou seja, das poucas que sobreviveram, foram naturalmente universidades que conseguiram estar sempre à frente do seu tempo, que souberam adaptar, flexibilizar aos novos tempos, aos novos desafios, e aquilo que referiu, os números que referiu, em relação à inovação, às patentes, etc., são números que eu creio que orgulham a Universidade, que devem orgulhar a Universidade de Coimbra. De facto, em 2019 fomos a entidade portuguesa com mais pedidos de patente, e isso não é uma coisa tão normal quanto isso, porque, enfim, infelizmente há outras grandes universidades em Portugal e há outras grandes instituições em Portugal a fazer inovação, e, portanto, significa que tem sido feito um excelente trabalho pelos nossos investigadores e investigadoras. E dizer que, enfim, cá estamos naturalmente. Eu registrei o Prémio Inovação da Imprensa Nacional Casa Moeda, e irei seguramente estimular a nossa comunidade a concorrer, até porque depois de uma moeda tão linda, de facto ela está impecavelmente concebida, então agora com a explicação do artista, creio que ainda ficamos todos mais apaixonados por ela. E muito obrigado pelo vídeo, que foi uma surpresa profundamente agradável. Certamente que iremos ter pessoas a olhar para o Prémio Inovação e a contribuir, mesmo que não ganhemos, pelo menos a contribuir para que a imprensa nacional, a Casa Moeda, possa ter algumas ideias que depois, enfim, de uma forma ou de outra, sejam úteis no processo de inovação da própria entidade. Uma entidade, como disse, também já longa na experiência e na vida, o que significa, tal como a nossa Universidade de Coimbra, que se soube adaptar, se soube manter viva, e aquilo que lhe posso desejar é uma vida tão longa para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, como desejo uma vida longa para a Universidade de Coimbra. E, enfim, com este agradecimento a ambos pela presença, pelo empenho, pela amizade que demonstraram sempre pela Universidade de Coimbra, eu gostaria de me despedir também de todos e agradecer ao Vice-Reitor João Nuno Calvo da Silva por mais esta iniciativa, que se irá repetir certamente, uma vez que estão previstas várias sessões, e passaria a palavra justamente porque eu creio que encerrar esta sessão deve estar a pessoa que está na origem desta excelente série de conversas e de conferências que temos vindo a assistir nas últimas semanas, que tão estimulantes são, como eu disse, não só pela qualidade dos conferencistas, mas também porque estamos num tempo em que estas conferências nos permitem, enfim, abstrair de algumas outras dificuldades e ouvirmos pessoas que nos dão testemunhos irrepreensíveis sob todos os pontos de vista. João Nuno, muito obrigado. Só para agradecer e para me despedir de todos, Sr. Governador, uma vez mais muito obrigado. Caro Gonçalo, muito obrigado, e manda-nos então o que entenderes relevante, porque divulgaremos seguramente, porque é do nosso interesse e dos nossos investigadores candidatarem-se, estão certo que vai sair daqui uma candidatura vencedora. Sr. Reitor, muito obrigado uma vez mais pela presença, e um obrigado a todos os que prolongadamente estiveram aqui connosco até ao fim. Obrigado a todos e até breve.